Meus queridos irmãos, que sobre todos estejam as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Querido, nós estamos dando início à nossa lição desse dia. E a nossa lição é a de número 4. E o tema de hoje, o assunto de hoje é o Cristo cósmico. E o texto bíblico está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Começa assim a nossa lição. A obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora. Deus uniu judeus e gentios e todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, hão de convergir em Cristo. Tudo terminará nele. Tudo começou com ele, segundo João 1,3. Ele tem a dimensão cósmica, ou seja, universal. Este mistério é manifesto pela igreja aos principados e potestades espirituais. A igreja ensina às potestades o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Meus queridos irmãos, eu gostaria de comentar essa primeira parte que diz assim: a obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as nossas igrejas costumam abordar. Eu gostaria de dizer o seguinte: a obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que as igrejas, de uma forma geral, costumam abordar. E quando eu falo as igrejas aqui, não é simplesmente no plural, ao plural aqui não refere-se à quantidade de igrejas, e sim aos vários tipos de doutrinas, umas que ensinam apenas um Cristo funcional, alguém que está sempre pronto para atender às nossas necessidades, outras que ensinam o Cristo tal qual ele é, aquele que veio a esse mundo para resgatar o pecador do caminho do inferno e transformar este mundo, para que tudo se apresente diante de Deus. Um dia, tudo organizado, as coisas da terra tão organizadas como são as do céu. E aí nós vamos lembrar de Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz o seguinte: venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós, que venha o teu senhorio sobre nós, o teu domínio sobre nós, e seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ou seja, que o teu senhorio sobre nós nos leve a organizar este mundo, para que a tua vontade se cumpra aqui, da mesma forma como ela já se cumpriu no céu. Ou seja, que as coisas organizadas deste mundo, um dia lá na frente, quando chegarmos diante do Senhor, elas estejam tão organizadas quanto as do céu. Porque, como diz aqui, a igreja ensina às potestades o mistério de Deus que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Ou seja, a mudança, no ser humano leva com que o universo seja mudado. Muito bem. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui ele vai explicar esse texto, que é o seguinte: quando ele fala de criatura, ele está se referindo ao mundo criado, não simplesmente à pessoa, mas ao mundo criado. Seu sentido, na verdade, como foi lido em 2 Coríntios 5,17, é mais que moral. Não é simplesmente se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. Isso acontece. Se alguém está em Cristo, não bebe, não fuma, não adultera. Mas não é só isso. É o que ele está dizendo aqui. O sentido aqui é cósmico, ou seja, é um sentido universal, de mudança universal, de organização universal em todas as coisas, não é? Se alguém está em Cristo, faz parte do novo mundo de Deus. É isso que ele diz. Nós, a igreja, somos o início do novo mundo que Deus está criando. Por isso que eu falei, começa conosco. Nós que somos alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus, demos apenas o primeiro passo quando aceitamos o Senhor Jesus. Demos o primeiro passo.
tá? Precisamos agora nos engajarmos nessa obra de transformação do mundo, que começa com a transformação das pessoas, com a união das pessoas, como ali está dizendo lá em cima, unindo judeus e gentios, ou seja, unindo ricos e pobres, pretos e brancos, não importa, unir todas as pessoas com o objetivo de um dia todos chegarem diante do Senhor, participantes desse novo mundo que Deus está construindo ou reconstruindo com a obra do Senhor Jesus. Muito bem, e aí nós vamos para o ponto número 1, que o autor diz o seguinte: Cristo, autor e sustentador da criação. O pecado alterou as relações do homem com Deus, alterou as relações do homem com o próximo e alterou as relações do homem com a natureza. Ele teve uma dimensão cósmica, ou seja, universal. O bom mundo que Deus criou foi totalmente desordenado. O mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus. Uma palavrinha sobre esse primeiro ponto aqui. Quando o homem peca, quando o homem desobedeceu, o homem e a mulher, quando eles desobedeceram a Deus, e Deus vem visitar e Adão está escondido, eles estão escondidos, e Deus pergunta onde eles estão escondidos porque estavam nus. Ou seja, ali, Deus já sabia de tudo isso, mas ali se separam. O relacionamento que o homem tinha com Deus é desfeito naquele momento. Ele é separado de Deus naquele momento. O relacionamento do homem com Deus. Isso resultou também no relacionamento, ou isso teve consequência no relacionamento humano. Os irmãos sabem que o primeiro crime foi um crime de um irmão matando o outro. Caim matou Abel, mudou a relação entre o homem e o seu próximo, mas mudou também a natureza. No Éden não tinha ortigas, espinhais, espinheiros, não tinha. No Éden tinha apenas as árvores frutíferas para o sustento do homem. O homem agora vai para o mundo onde tem os espinheiros, onde tem as ortigas, ervas daninhas, e ele tem que plantar agora para poder ter o seu sustento. No Éden ele tinha tudo isso, ele apenas colhia e comia. Agora ele tem que plantar, cuidar, colher para poder comer. Então, na verdade, irmãos, tudo isso foi alterado, toda essa desorganização veio com o pecado, não é? Porque Deus criou o mundo bom. Quando os irmãos veem lá, quando Deus, lá em Gênesis 1:31, que Deus, no sexto dia, quando Deus olha toda a criação e vê que tudo é muito bom, ou seja, o mundo era bom, só que o pecado estragou. Aí diz aqui, o mundo em que vivemos não é o mundo ideal de Deus, ou seja, não é aquele mundo que Deus fez, o mundo que Deus criou, é um mundo contaminado pelo pecado, estragado pelo pecado, não é? E depois ele vai dizer aqui que nós não plantamos urtiga, nem ervas daninhas, mas eu queria ir lá embaixo e dizer o seguinte: a ideia em Efésios e Colossenses, na carta que Paulo escreve tanto aos Efésios quanto aos Colossenses, é que Deus está refazendo este mundo, incluindo aí a nossa relação uns com os outros e com a natureza. Como é que se dá isso? A relação nossa com o ser humano, nossa como pessoas sem a presença de Deus na nossa vida, é de guerra com as pessoas, as nações contra nações, não é? Tudo o que se tenta fazer nesse mundo para melhorar as coisas é feito com a inspiração pecaminosa, ou seja, o indivíduo rouba ali, aqui, para ter o seu futuro garantido ali, ele mata aqui para não ter maiores problemas na frente, ele mente aqui para fugir de alguma coisa constrangedora lá na frente, ou seja, todas as atitudes dos seres humanos, do ser humano natural, que não tem Cristo em sua vida, ele acontece com inspiração pecaminosa, com a inspiração do pecado. Só que o Senhor Jesus veio para justamente quebrar isso. Como ele vai quebrar isso? Começa conosco. Ele deu a sua vida, nos resgatando para perdoar os nossos pecados, deixando a oportunidade de que nós, uma vez crendo nesse sacrifício,
e invocando o seu nome, como a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, está lá em Romanos. Então nós já alcançamos isso, ou seja, nós demos o primeiro passo. E a obra dele não foi só para isso. A obra dele é para a restauração deste mundo, para a reorganização deste mundo, para que todas as coisas se reorganizem e um dia sejam apresentadas a Deus tão organizada quanto as coisas do céu. É por isso que nós estamos aqui. Aí o nosso papel no mundo é esse. É o papel não somente de batermos no peito e dizer que sou salvo. Eu sou salvo, sim. Bato no peito e digo que sou salvo. Mas eu sou salvo e pertenço a um Senhor que me ordena a ir e fazer, a cumprir a minha missão que Ele me deu. Muito bem. E aí vai dizer aqui, tanto em Efésios quanto em Colossenses, essas cartas ensinam sobre Cristo, que é a cristologia. Ou seja, o Cristo muda de funcional, né, como é o Cristo que funciona na maioria das igrejas, que nós falamos ali na questão da pluralidade de doutrinas. Ele deixa de ser um Cristo funcional nas igrejas para ser um Cristo maior, supremo, um Cristo absoluto, alto e sempre existente, razão de todas as coisas. Em Efésios, este Cristo está sentado nas regiões celestiais. Ele é o Senhor deste século e do século que há de vir. Não é? Tudo foi feito por Ele e para Ele, e todas as coisas hão de convergir para Ele. Todas as coisas aqui significa tudo, ou seja, coisas naturais, refere-se ao mundo material. Ele está desintegrado, desorganizado, despedaçado. A queda o afetou e Jesus veio reordená-lo, recondicioná-lo, né? Jesus veio para justamente colocar tudo em ordem. Sua obra inclui colocar o mundo material em ordem. E quem são as pessoas que trabalharam nisso? Somos nós. Como? Influenciando com o Espírito que está em nós, a que outros também passem pelo mesmo processo de transformação que nós passamos. E à medida em que as pessoas vão deixando a sua vida de pecado e vão sendo transformadas por esse poder maravilhoso do Senhor Jesus, todas as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. As famílias mudam. Os lares mudam. A convivência entre as pessoas mudam. Isso tem reflexo. Com o tempo, isso tem reflexo no mundo, não é? Muito bem. Seguindo aqui. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também o seu propósito. A criação foi criada para o seu propósito, com o seu propósito. A criação foi feita por Ele e para Ele, e voltará para Ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas, tanto no céu, tanto na terra, melhor dizendo, tanto na terra quanto no céu. Ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas é o Senhor cósmico de todas as coisas. A palavra cósmico aqui, ela tem um significado de universal, não é? Não é apenas uma coisa pessoal ou pequena, é uma coisa de dimensões universais. Então Cristo veio para organizar o universo, reorganizar o universo, que aí no caso nós entendemos como o nosso mundo. Mas os irmãos sabem que as dimensões da desorganização deste mundo são coisas que nós muitas vezes nem sabemos, são inimagináveis, só que Ele sabe. E é por isso que nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins acontecendo. E nós muitas vezes nem sabemos de onde vem, mas Ele sabe. E Ele veio justamente para plantar, para implantar o seu método de trabalho, de transformação deste mundo. E para isso, aqui estamos nós. E eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Muito bem. Seguindo para o ponto número 2, diz assim, o ponto número 2 diz assim, o novo mundo de Deus. E aqui já vai falar de como será esse novo mundo, como é que ele será apresentado, de que maneira ele será apresentado a Deus. Muito interessante esse aqui, diz assim,
Embora bem sustentado em Paulo, ou por Paulo, esta ideia não foi inventada por ele. Não é estranha aos demais autores da Bíblia. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse 21:5, João escrevendo: "E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas", e acrescentou: "Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas." O que significam essas coisas? Aqui João está tendo a visão do final de tudo, não é? Do dia em que a igreja se encontrar com o Senhor. Todas as coisas significam o seguinte: as pessoas estão mudadas, foram transformadas. Mas não somente as pessoas, as coisas foram mudadas. Ou seja, o mundo está reorganizado. E o Senhor diz: "Eis que faço novas todas as coisas." E ele diz mais: "Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras." Ou seja, escreve, porque isso que você está escrevendo vai acontecer. Isso não é apenas uma filosofia ou alguma palavra em vão. Não, isso vai acontecer, porque quem está falando é o Senhor, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele diz. Então, irmãos, sem a minha presença, ou com a minha presença, este novo mundo, este projeto de reorganização do mundo vai acontecer. Porque João viu isso acontecendo, João viu o dia em que isso aconteceu, no dia em que isso foi consumado. João viu isso acontecer. Então, o que eu preciso, na verdade, é me engajar nesta obra, para ser um desses trabalhadores, para que eu chegue lá nesse dia, juntamente com todos que lá estão, para serem recebidos pelo Senhor. Amém, meus queridos? E continua. No final da Bíblia, em Apocalipse 22, quando a obra de Cristo chega à sua consumação, olha isso, o Éden está de volta, ou seja, lá no passado, quando o homem foi criado, foi colocado no jardim do Éden, quando ele tinha tudo à sua disposição, tudo organizado, e que foi tudo estragado pelo pecado. Nesse dia aqui, quando o mundo reorganizado se apresentar diante de Deus, ele entrará justamente no novo Éden. Isso, na verdade, irmãos, tem uma necessidade muito grande que a gente entenda isso. Eu preciso estar junto desse dia. Eu não posso ficar de fora. Amém, queridos? Aí vai dizer aqui: o Éden estará de volta, reaparece a árvore da vida, a consumação da obra de Cristo nos devolve o que a queda nos tirou, conforme está lá em Gênesis. E aí ele pede um exercício para que nós façamos aqui, o seguinte: compare Gênesis 2,17 com Apocalipse 21,4, Gênesis 3,16 com Apocalipse 21,4, Gênesis 3,17 com Apocalipse 22,3 e Gênesis 3,22 e 24 com Apocalipse 22,2. Então, na verdade, isso aqui é um exercício que a gente, é bom fazer em casa, não é? Esse pequeno exercício, para que a gente veja a profundidade, não é? Como o autor sugere no início dessa lição, a profundidade, a dimensão do ministério de Cristo, o ministério que Cristo veio desenvolver aqui nesta terra, a sua missão que ele desenvolveu aqui nesta terra. E aí termina dizendo o seguinte: a razão é porque agora as primeiras coisas são passadas, ou seja, o mundo velho já não existe mais. Cristo refez tudo. Amém, meus queridos? Seguindo aqui, vamos para o número 3, que diz o seguinte: qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? É uma pergunta interessante e que cada um precisa trazer para si essa pergunta, e perguntar: qual é o meu lugar? O meu lugar neste novo mundo que Deus está reconstruindo. Qual é o meu lugar? Onde é que eu estou nisso? Vamos continuar. Diz assim: em Efésios 1:22, vemos que todas as coisas foram subjugadas, ou seja, elas estão dominadas, não é? Sob a ordem de Deus, de Cristo, inclusive as do mundo vindouro, e Ele as deu à igreja. Isto é fantástico. A igreja não é lugar aonde vamos, é um lugar onde nós estamos. Eu estou acrescentando: não é uma instituição humana ou social, uma instituição celestial.
Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. Ser igreja é fazer parte do mundo, do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. Ser igreja é fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança. Isso aqui eu queria dar uma pequena palavra sobre isso aqui, que é o seguinte: a Igreja de Cristo, ela não é apenas, ela não é uma instituição, não é o CNPJ, o endereço, ela está ali, mas ela não é aquele ali. Ali estão os templos, ali está o templo, para onde nós vamos, e nós estamos com muita falta de estarmos juntos nos nossos cultos. Isso é importante, mas é preciso que o nosso entendimento ele saia das quatro paredes e me leve a entender que eu faço parte de algo muito maior do que simplesmente um prédio aqui nessa terra. Nós vamos àquele lugar para a adoração, para o serviço, não é? Para o preparo para o serviço, melhor dizendo. Mas na verdade nós pertencemos à igreja que o Senhor plantou com seu sangue aqui nesta terra. E a igreja que está aqui nesta terra num trabalho de reorganização deste mundo para o encontro com o Senhor naquele grande dia. Não é o endereço, o CNPJ que vai se encontrar com o Senhor. É a igreja, são os lavados, os remidos pelo sangue de Cristo que haverão de se encontrar com o Senhor. Esta é a igreja de Cristo. A união, a junção, melhor dizendo, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Muito bem. Ele vai dizer aqui, no momento a igreja é militante, ou seja, a igreja está trabalhando por uma causa, em uma causa, daí a palavra militante. Mas um dia ela será triunfante, ou seja, um dia ela olhará para trás e ver que venceu todas as suas batalhas, todas as suas demandas. Isto todos nós sabemos, mas triunfante de quê? Pergunta. De problemas e de lutas humanas, das contrariedades deste mundo, ou seja, nós utilizamos a igreja apenas para resolver os nossos problemas pessoais. Nós não fomos daqueles que nos engajamos na obra para a expansão do reino nesta terra. Qual foi o nosso trabalho? Daí a pergunta: qual é o meu lugar neste novo mundo de Deus? Essa pergunta precisa ser respondida por cada um de nós. O que eu estou fazendo dentro deste projeto, dessa obra, deste novo mundo de Deus? O que eu tenho feito? Muito bem, aí ele vai dizer aqui, isto todos nós sabemos que a igreja será triunfante, mas triunfante de quê? De problemas, de lutas humanas, de contrariedade deste mundo? Ele diz, não. A igreja será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Em Lucas 10, versículo 19, ela recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global, cósmica. Ela julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante, que é o Senhor Jesus, e desfrutará da vitória de Cristo. Nosso triunfo não é apenas para esta vida, mas é para a nova ordem de Deus, para o novo mundo que o Cristo, Senhor do universo, está criando. Ela desfrutará deste novo cosmos. E aí Apocalipse 21, 1 diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais. A salvação é mais que libertação do fogo do inferno. A salvação é identificação com Cristo e lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos. Em Cristo somos mais que vencedores. Meus irmãos, a igreja a qual nós pertencemos
É a igreja militante, a igreja que trabalha, que está envolvida no desenvolvimento de um trabalho, lutando em prol de uma causa. E que causa é essa? A expansão do reino de Deus aqui nesta terra. Conforme eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 10, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como já se cumpriu no céu. Essa é a nossa missão, trabalhar para que o reino do Senhor seja implantado em todos os cantos e recantos deste mundo, não somente para salvar pessoas, mas para a transformação, para a reorganização de todas as coisas, para que naquele dia nós possamos ouvir isso aqui. E vi um novo céu e uma nova terra, um novo mundo, totalmente organizado pelos padrões do Senhor, para que seja apresentado a Ele, e aí todas as coisas unidas pelo Senhor, unidas no Senhor, para a honra e glória do nome bendito do nosso Deus. Que assim seja, meus irmãos. Eu queria pedir que os irmãos continuem lendo o Para Pensar e Agir, e que leiam esta lição de forma pausada. A gente aqui tem que ser mais rápido para que o vídeo não fique tão grande, mas que os irmãos leiam isso de forma pausada, com a Bíblia do lado, consultando a Bíblia, para a sua edificação. Meus irmãos, nós temos uma grande missão a cumprir nesta terra. Deus confiou a nós esta missão, a missão de expansão do seu reino, mostrando o Senhor Jesus tal qual Ele é, o Salvador da humanidade, sim, mas o Senhor do universo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor de todas as coisas. Que Deus a todos abençoe com a sua graça, com a sua paz e a sua misericórdia. Amém.